e o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, eles estão iniciando a campanha nacional contra o trabalho infantil. A iniciativa alerta para o risco de crescimento da exploração do trabalho infantil, motivado também pelos impactos da pandemia. Vamos entender isso? Vamos aqui ampliar esse assunto. Para tanto, eu converso agora ao vivo pela internet com o Procurador do Trabalho, o Dr. Raimundo Lima Ribeiro Júnior. Dr. Raimundo já está conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos e a todas. Doutor, nós mostramos aqui agora há pouco a possibilidade de índices econômicos realmente preocupantes, eu diria até dramáticos. Esses índices, todo esse cenário econômico que acontece, que é construído consequentemente pela pandemia, isso então poderia aumentar ainda mais essa questão gravíssima da exploração do trabalho infantil, doutor? Exato. Tememos, não só o Ministério do Trabalho, mas todos os órgãos de proteção, a Organização Internacional do Trabalho, que o cenário pós-pandemia venha causar um flagelo social, muitas pessoas sem renda, sem de onde tirar o seu sustento, e apele por práticas de trabalho vis, práticas como o trabalho escravo, o trabalho infantil, e são práticas que devem ser erradicadas. A gente não pode nem tolerar, não é diminuir. A meta é erradicar. E a Organização Internacional do Trabalho fixou, e o Brasil integra a Organização Internacional do Trabalho, o ano de 2025 como o ano marco de erradicação do trabalho infantil. E toda a crise econômica, a história mostra isso, toda a crise econômica, ela tem como consequência um desemprego em massa, várias famílias em busca de qualquer trabalho, e nesse ponto a gente bate muito nessa tecla que a sociedade organizada e o poder público, o Estado brasileiro, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, devem ter políticas públicas de transferência de renda, principalmente de riqueza, discutir o pacto social no sentido de não deixar essas pessoas regredirem ao que era no passado em termos de desigualdade social, que a gente sabe que ainda persiste, mas no Brasil já houve uma desigualdade ainda maior. Então, esse cenário a gente deve evitar, a desassistência social a gente deve evitar. O Estado tem que se mostrar forte agora, buscar mecanismos jurídicos de amparar essas famílias e esses trabalhadores. Doutor Raimundo, e esse trabalho infantil, ele via de regra, ele também é promovido, ele acontece através dos próprios familiares? A própria família promove esse tipo de trabalho, também tendo como justificativa uma extrema necessidade econômica? É por aí? Olha, a gente já observou diversos cenários. Já observamos, por exemplo, a exploração pura e simples de um empregador contra um trabalhador infantil. Isso já existiu, embora mais controlado, depois de muitas fiscalizações, de muitas ações na Justiça do Trabalho. Enfim, isso já está mais controlado. Mas a gente observa, em Sergipe em especial, o trabalho infantil movido pela necessidade humana. As famílias precisam complementar a renda e nisso o caminho do trabalho infantil se mostra um caminho fácil, mas perverso. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos. Eu costumo comparar o trabalho infantil com a tortura, sabe por quê? Porque a criança não tem um desenvolvimento psíquico, nem a vontade formada ainda. Então é uma espécie de imposição, ela não tem a vontade. Eu comparo com essas graves violações como a tortura, por exemplo, em que a vontade é aniquilada, é aniquilada. Então isso que a gente deve despertar na sociedade, despertar um sentimento de indignação, e que o poder público, repito, não deixe as famílias desassistidas. Está na hora de discutir uma renda mínima de dignidade para as famílias. O Brasil ainda tem bolsões de miséria, tem pessoas morando em palafitas, morrendo nas filas de hospitais. Isso a gente tem que superar. A nossa sociedade tem que ir em busca de uma civilização organizada para que os seres humanos não sejam inimigos dos outros, A desigualdade é tamanha no Brasil que o cenário parece um cenário de conflito permanente entre quem tem e quem nada tem. Então, isso que a gente tem que bater bastante, precisa superar. Doutor Raimundo, quero agradecer a sua presença. Estamos unidos nessa conscientização, como o senhor próprio afirmou, são infâncias roubadas, então que nós possamos nos conscientizar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação a essa nossa conversa. Um abraço e bom fim de semana, doutor. Obrigado a todos e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.